Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Você Licitante. O nosso canal que faz interação com hoje jovem advogado, promotores, juízes, empresários, que trazem a vivência, a experiência e dica para você que quer iniciar a profissão seja um licitante, tendo um contato, vendendo para órgão público, enfim, de forma geral. E hoje o nosso convidado é o Dr. Alan Guilherme Gruber. Ele trabalha hoje na nossa empresa e é como você, jovem advogado que nos ouve. E ele vai passar um pouco da vivência dele como jovem advogado, como a experiência numa atividade extrajudicial, para que você decida se vale a pena você investir os seus esforços numa carreira diferente e como que é a atuação dele com experiência judicial e no extrajudicial. O Alan é formado pela Universidade Contestado Campus Mafra, é especializando em direito tributário, que é uma das áreas também que a gente presta assessoria, não de forma específica para as empresas, mas participando de licitação, então já percebeu que pode atuar prestando assessoria para municípios na área. E hoje, a especialização está sendo feita pela ESA, a Escola Superior da Advocacia, e faz parte da Comissão do Direito Público da OAB. É um jovem advogado. Alan, como a primeira pergunta sempre é assim, quem é Alan Gruber? Como decidiu isso? Pela graduação em Direito, o que fazia antes, daqui a pouco eu queria fazer engenharia química, por que optou por direito? Conta um pouco da tua história para o pessoal conhecer um pouquinho da tua vivência. Então, inicialmente cumprimento a todos que estão nos assistindo. E eu, assim, entrei na advocacia por questão que eu sempre gostei, assim, da parte técnica, a parte da luta pela justiça em si. Tem esse pano de fundo muito bonito, né, que o direito, a advocacia te proporciona, que é de você sempre procurar fazer a justiça. E querendo ou não, o advogado é essa parte que mais tem contato com as injustiças. E eu acho muito bonito esse papel e muito nobre, uma missão muito nobre. Então foi por esse e outros motivos que eu escolhi a advocacia, escolhi o direito, né? E quando você estava ali no ensino médio, pensava mesmo em escolher ou chegou a pensar em... Não, Assim, porque tem pessoas que são nerds. Eu falo assim, o Alan, né, trabalha já há algum tempo comigo, é uma pessoa inteligentíssima. Pensou já em área de exatas, algo nesse sentido? Eu, quando estava no ensino médio, eu queria seguir a carreira de TI. Só que eu vi, assim, que era muito limitado em alguns quesitos, sabe? É uma carreira muito importante, sem dúvida, mas, assim, eu acreditava que TI eu acabaria tendo um campo de atuação muito limitado. E eu achava o direito mais abrangente. E também, por eu gostar da parte de humanas e tal, acabei indo para direito. E é fácil de escolher, porque quando você termina o ensino médio, você está com 16, 17. A maioria está com 17 entre 18 anos. É fácil de escolher uma profissão, ter toda essa aptidão já de início? Não é fácil. Eu tive bastante dificuldade, assim, porque se criam expectativas em cima de você. Família, amigos, né? Falam, você é um aluno muito bom e tal, você pode fazer o que você quiser. Mas daí cai um peso enorme sobre você, porque o que você quer? Chegou a fazer aquelas visitas em faculdades para ver a profissão, aquelas feiras de profissões, chegou a acompanhar? O que tu acha quando chega lá porque você é apresentado para os acadêmicos, né? E os acadêmicos geralmente têm uma noção ainda muito pequena. Você foi acadêmico, agora você já está do outro lado. Sente que talvez eles te passem uma imagem da profissão de forma equivocada? Eles sempre fazem o negócio de vender, mostrar só o lado bom daquele ramo. Eu participei em Itajaí, participei em Curitiba, de Feira de Profissões. E, assim, é um mundo que eles te mostram, claro, eles falam do lado bom,
os benefícios, o crescimento daquela determinada área, mas às vezes não falam muito da prática, né? Não falam da vida real. Hoje, né, nós temos a rede, a comunicação, o Instagram, o Facebook. Não seria mais recomendável hoje, talvez, para aquela pessoa que está decidindo escolher uma profissão, acompanhar, por exemplo, o Dr. Alan é advogado, não seria mais fácil acompanhar o seu trabalho do que aquele que está lá na faculdade? Porque, assim, é muita romantização, ele está lá, ele não tem prática, ele não tem vivência. Hoje a gente tem grandes profissionais que você já poderia, por exemplo, eu quero escolher médico. Segue vários médicos aí, vê como que é o dia a dia. Eu quero ser nutricionista. Acompanha um nutricionista, advogado, a mesma coisa. Seria mais fácil, sim, né? Até a própria pessoa. Quando ela é criança, ela se inspira geralmente no pai, na mãe, algum familiar. E é a mesma dinâmica. Você, na tua carreira profissional, você vai se inspirar em alguém. Então, é muito importante você seguir alguém que você te inspira. No ramo do direito mesmo, temos muito... Eu me inspiro em alguns advogados, sigo também outros profissionais, promotores, juízes, mas é muito bom você ter alguém em quem você se inspira. Eu digo isso porque é muito fácil, né? Hoje a internet, talvez se houvesse a orientação do jovem antes de escolher a profissão, olha os profissionais gabaritados na área, porque se você for lá com aquele que está iniciando, ele vai te passar uma romantização, uma ideia que é totalmente equivocada. Iniciou a profissão, é tudo aquilo? Não, você encontra várias dificuldades e, assim, são coisas que só a prática vai te permitir saber. A faculdade, muitas vezes, o meio acadêmico peca na prática, sabe? Iniciou a faculdade, no primeiro mês, ali, no primeiro semestre, tinha aquele encanto, nossa, eu tô fazendo aula com advogados, com promotores, teve esse baque, assim, que pelo menos eu tive, né? O primeiro contato com pessoas assim é muito legal, né? Você está no podcast Você Licitante. As maiores sacadas do mercado de licitações estão aqui. Sim, sem dúvida. E também você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Você vê que aquela pessoa, você vê o lado humano dela muitas vezes. Você pensa, aquele promotor, aquele juiz, aquele advogado, você acaba vendo só os estereótipos, mas quando você encara a realidade, você vê o lado humano deles. É bem legal. E quando começa a prática, né? Para quem é advogado sabe que existe um dado momento na faculdade que você vai para o estágio. E ali que é talvez a grande decepção, pelo menos infelizmente foi em certo momento a minha, né? Porque eu achava que era muito mais. A sua também foi? Sim, porque o estágio da faculdade, querendo ou não, ele é focado em um ramo só, né? Por exemplo, a gente tem aqui o núcleo de práticas jurídicas, a gente vai fazer divórcio, vai fazer ação de alimentos e acaba ficando só em família a maior parte. Você não tem muitas vezes uma atuação na área de licitações, falta uma atuação até do ponto de vista extrajudicial. Muitos problemas eles podem ser resolvidos extrajudicialmente. O meio acadêmico, querendo ou não, ele proporciona essa judicialização que a gente vê. Você não tem um meio acadêmico incentivo à composição extrajudicial. E eu falo isso de forma geral, né? Não uma crítica, mas assim, há muitas universidades, todas tentam dar o seu melhor, mas quando você se forma, né, pega lá, passa, pega o OAB, não é fácil ganhar dinheiro, né? Não. Até você estabelecer uma cartela de clientes, até você começar a receber efetivamente, você tem que correr bastante. Pegou os seus primeiros clientes, a parte financeira, cobrar os honorários, é difícil. Você não tem um padrão de início, né? Você acaba cobrando menos. Sim. Até porque você pensa assim, eu não estou bem estabelecido no mercado, você pensa, não quero desagradar o cliente, e daí você acaba cobrando um valor que muitas vezes não condiz com... E você sabe que isso está errado, né? Exato. É interessante para você que está iniciando, você sabe que está cometendo um erro,
Mas sente que isso poderia ser trabalhado talvez numa faculdade, algo mais específico para você sair um pouquinho mais empoderado, né? Você colocar realmente, porque você sabe o direito, você passou por 5 anos. Como que contorna isso? Eu acredito que o apoio, a OAB fazendo um apoio mais incisivo, no caso, por exemplo, para acompanhar, né, efetivamente, através da Comissão da Jovem Advocacia, fazer esse acompanhamento da questão dos honorários. Tem a tabela da OAB, a OAB define alguns valores. Então, claro que também tem que adaptar a realidade local, né? Por exemplo, muitas vezes, no caso, a tabela da OAB, ela é pensada em cidade grande, Florianópolis e tal. Tem que pensar a realidade de cada região também. Uma tabela regionalizada, de repente, um acompanhamento dos jovens advogados no início da carreira. Então, são coisas que eu acredito que é possível desenvolver, sim. Na faculdade achava que a advocacia era fácil? Como que você via a advocacia de fora, sendo estudante? Milionário em 5 anos? Não. Eu vi assim que eu sempre admirei bastante a advocacia e eu vi assim, você vê que muitas vezes o advogado, na realidade, você vê que ele também enfrenta muitas dificuldades. Você vê na atuação do judicial, ele sabe o que ele está fazendo. E quando você vê a realidade, muitas vezes você se depara com desafios que você não enfrentou. E você tem que aprender. E a advocacia é muito você aprender. Você tem que estar sempre pesquisando, lendo. Cada caso é um aprendizado diferente. Por mais que seja igual os casos, mas cada caso tem sua especificidade e você tem que aprender. Trabalhista, previdenciário, outras matérias afins. Eu falo que eu não gosto, família, toda essa parte assim, são matérias que para mim são mais estranhas. Boa parte dos profissionais se formam, às vezes vão para essas áreas. Acha que vale a pena, olhando assim, no aspecto geral? Assim, uma coisa que eu mesmo descobri do mundo que a parte de licitações abre bastante mercado. Porque assim, tem a questão das impugnações, dos recursos. Muitas vezes aquele comércio pequeno, aquela empresa pequena quer participar de licitação, vê lá o edital, pede muita coisa que ela não tem. Aí entra o jovem advogado que pode ajudar essa empresa a se inserir no mundo das licitações, ajustar os editais, né, e auxiliar para que de repente a empresa foi inabilitada por algum motivo. Então, na esfera extrajudicial tem um mercado muito grande que muitas vezes é esquecido. E o legal é que você atuando na parte de licitações, você não precisa usar terno verde nem amarelo, né? Exato. A brincadeira com quem faz trabalhista que gosta, né, de ser mais extravagante, terno diferente, amarelo. Sim. Já atua, né, conosco com licitação. Na faculdade, o pessoal te passa exatamente as informações, te dá esse caminho que você pode atuar extrajudicial, por exemplo, na licitação, porque é um mercado muito grande, né? Porque você consegue conciliar os dois, né? A advocacia e a parte licitatória ou extrajudicial. Te dão esse caminho na faculdade? Te dão essa opção? Não. A parte administrativa, geralmente o direito administrativo na faculdade é aquela coisa muito conceitual, muito teórica. E a parte prática, eu posso dizer, é completamente esquecida muitas vezes. Você não vê alguma coisa do pregão, a lei de licitações passa assim muito por cima, né? Você só vê a parte teórica da lei de licitações, você não vê a parte prática. Você não vê que, de repente, a questão de mandato de segurança numa licitação, você não vê a questão das impugnações, como eu falei, recursos, procedimento administrativo. Não se resolve tudo no processo judicial. O procedimento administrativo é melhor para a administração pública e é melhor para a parte. Uma que a administração pública não vai muitas vezes perder em honorários e sucumbências e é mais célere muitas vezes. Já atuando na parte judicial, percebe que infelizmente demora um pouquinho a mais para receber? Infelizmente, às vezes a parte judicial, por causa dessa cultura da judicialização que temos no Brasil, a
parte judicial ela é mais morosa que a administrativa, muitas vezes. Impugnação, recurso, todas essas tarefas administrativas da licitação, no caso, te dá mais retorno e é muito mais rápido, não é? Quanto tempo demora para sair uma decisão de uma impugnação? Legalmente, eu tenho prazo de impugnação. Legalmente, até 2 dias, o pregoeiro, né, o órgão responsável, tem que dar alguma resposta antes da abertura da sessão pública. Então, muitas vezes eles suspendem para analisar melhor. Mas assim, é muito mais rápido. Mesmo suspendendo, é muito mais rápido. Via de regra lá, a gente faz impugnação, participa da licitação e às vezes faz recurso. Quanto tempo entre esses atos até o final demora mais ou menos? Eu acredito que 1-2 meses no máximo. Então você veja só, você com 1-2 meses, e às vezes a maioria com 30 dias você já tem o resultado. Com 1 mês o advogado já consegue dar um resultado para o cliente. Exato. Com 1 mês ele já consegue atuar administrativamente. E com 1 mês ele já consegue cobrar do cliente. Exato. Falta isso de mostrar isso na faculdade de atuação extrajudicial e de mostrar os caminhos. Além disso, né, nós hoje pesquisamos outras licitações. Imaginava que existia tantas licitações para advogados? Não imaginava. A minha visão era aquela questão da advocacia pública, o concurso, a nomeação de cargo em comissão. Eu achava que a atuação do advogado na administração pública dava-se exclusivamente através do concurso ou do cargo de provimento de comissão. Mas a atuação do advogado também pode ser através do escritório, uma licitação, uma dispensa, de repente. Você viu que se comentava agora há pouco de um colega que é economista, como é interessante formar equipes para participar de uma revisão de um plano de um código tributário, e isso realmente o advogado do órgão não vai conseguir fazer. É interessante fazer a licitação nesses pontos. Né? É necessário uma equipe multidisciplinar. Né? Por exemplo, revisão do plano de cargos e salários, revisão do plano diretor do município, revisão do Código Tributário Municipal. São legislações e planos que tem que estar constantemente revisando. O município, por obrigação legal, constitucional, tem que estar constantemente revisando. E os municípios, a grande maioria, não tem equipe técnica para tanto. Aí se faz necessária a licitação, que daí vai ser contratado advogado, administrador, economista. Eu lembro certa vez que a gente participou de uma licitação relacionada a telecomunicações. Não te deu um insight aquela licitação para você ajuizar uma ação popular? Sim. Você fica atento que as demandas que os órgãos públicos estão tendo, você começa a pesquisar sobre aquilo e você de repente pode aplicar no teu município. Por exemplo, você vê que o município está indo atrás de certas arrecadações e você vê que no teu município, ele não realiza aquilo. Então, de repente, você pode efetivar isso, você pode conversar com o pessoal do município e dizer, aqui tem uma oportunidade para o município arrecadar mais. Você pode, até através dos mecanismos judiciais, uma ação popular, alguma coisa, para que reverta isso dali em algum benefício para você e para a comunidade. Pois é. Por que não te ensinam isso na faculdade, que você pode... Porque assim, a licitação, ela te abre um caminho muito maior. Não é de você atuar apenas na assessoria. É você pegar esses caminhos, né, atalhos, que você pode pegar um contrato mais interessante. Já vimos credenciamentos para advogados na Caixa Econômica, Banco do Brasil. Imaginava que esses órgãos também faziam esse tipo de contratação? Não, porque assim, tem os advogados próprios, né, dos órgãos, e a demanda de trabalho nesses órgãos é tão grande que eles precisam contratar mais profissionais para alguns atos específicos, né? Daí eles delimitam na licitação, precisamos de advogados para atuar na parte trabalhista. Faz um credenciamento, faz uma licitação só para aquela especificação, dá um direcionamento. Então, a princípio, você veja só, mesmo que você atue só na área trabalhista,
tem licitações focadas para isso. Eu vou citar a Copel, né, que tinha contratação de advogados trabalhistas para esse fim. Sim. Você, licitante, continue acompanhando este podcast. Aqui você verá as melhores oportunidades de se ter um negócio lucrativo vendendo para o governo. Se você não está ligado em licitação, eu vejo assim, o jovem advogado ele precisa estar inserido nas licitações, seja para assessoria, seja para participação. Tem muita oportunidade. Falta essa apresentação, porque tem muita chance de mercado muito mais fácil. Para engenheiro também, né? Sim. A gente vê quantas licitações de engenharia para jovens engenheiros, projetos, tem muito mais que na nossa área ainda, né? E olha que para advogado é interessante, não é tão fácil assim, às vezes uma outra licitação é um pouquinho com maior relevância, mas é um meio de você entrar. Network, é fácil de estabelecer um relacionamento? Nem todo advogado tem um perfil de relacionamento. No início é difícil a parte de relacionamento. O que eu digo é muito importante você participar, por exemplo, da subseção, dos eventos da subseção da OAB, para tentar estabelecer esse network. Entrar em contato com empresários, né? Ou alguns advogados que estão atuando há mais tempo. Me diga uma coisa, quando na faculdade te mencionam uma forma legal de fazer um network, porque se mencionam agora participar da subseção, conversar com outros advogados, mas você percebe que você está falando só com advogados. Compreende que talvez faltaria você ir, talvez, numa confraternização de empresários, ir numa festa X. Entende que isso pode ser um network também? Sim, sem dúvida. Falta de passar essas informações, o jovem advogado precisa, de fato, ampliar um pouquinho mais o campo de visão. Escritório, você acha que vale a pena um jovem advogado hoje arcar com os custos iniciais? Não, assim, o início da advocacia é assim, você recebe a carteirinha e daí tem que desbravar o mundo, né? Tem que abrir um escritório próprio, tem que pagar questão de aluguel, internet, anuidade, você começa com vários custos. Então, assim, muitas vezes pro jovem advogado não vale muito a pena. Colegas teus ali também estão tendo essas dificuldades, e você deve ter se formado com vários ali. O que hoje o pessoal está fazendo? Eu tive colegas até que pegaram a credencial, né, inscrição na OAB e um tempo depois já foram para um contrato CLT de auxiliar administrativo, alguma coisa assim, porque às vezes o início da advocacia ele é difícil, mas se você persistir, você colhe os resultados, sabe? Eu vejo assim, eu falo por experiência própria. Eu comecei a abrir escritório, fiz sozinho, pagando aluguel, pagando tudo, e às vezes a gente fica só com aquele QI. Pai em dia com o cliente, mãe em dia com o cliente, amigo em dia com o cliente. No começo é muito complicado. Assumi o cargo de procurador, passei por algum tempo, e depois imagina, eu já estou com quase 10 anos, e depois que eu vi todas essas oportunidades em licitações. Você veja só, eu passei por um bom período e talvez poderia ter aproveitado várias outras oportunidades, ter agenciado meu negócio diferente, mas claro, antes tarde do que nunca, né? É uma questão de encontrar a oportunidade, encontrar um nicho. Como a gente falava da questão trabalhista, muitas vezes a pessoa gosta muito de direito de trabalho, mas pensa só na advocacia trabalhista ou empregado, né, ou empregador, ou a empresa, né? Pensar, eu vou ter que achar alguma empresa para assessorar. E não necessariamente, você pode ir para o mundo das licitações e prestar a parte trabalhista para alguma empresa pública, algum órgão público. Quando nós trabalhamos com as impugnações, resolve bastante coisa? Resolve. Você vê que tem muitos pregoeiros, muita equipe técnica que está aberta a ler, a fazer alterações, e a própria administração pública muitas vezes
ela vê que aquele edital não está certo, muitas vezes ela não percebeu que aquilo poderia ser de uma forma mais eficiente, poderia ser feito de uma forma mais eficiente. Então, há casos em que você consegue mudar completamente o edital e tornar ele mais acessível, tanto para o teu cliente quanto para vários outros. E é interessante, já fizemos algumas impugnações do Brasil afora. Muda de lugar para lugar, às vezes, os pensamentos. Muda. Aí a importância da administração pública estar atenta a decisões do Tribunal de Contas, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas Estadual, principalmente o Tribunal de Contas da União, porque vincula. E muitas vezes a administração pública não está ciente dessa questão, das decisões do Tribunal de Contas da União. Então, cabe a você levar isso para a administração pública. Eu, por exemplo, já vi órgãos públicos que eu fiz algumas impugnações que mudou a forma do órgão público fazer os editais futuros, sabe? Fiz a impugnação indicando, por exemplo, ali a questão do balanço patrimonial do MEI. Indiquei lá que o MEI, muitas vezes... Não há necessidade de apresentação, né? Isso. Questão da certidão simplificada do MEI, que a junta comercial não emite. E a partir daquele momento, o órgão público mudou completamente o edital, os editais futuros a partir daquele momento. Adotou uma nova forma de trabalho. Olhando assim no aspecto geral, você vê hoje mais má fé ou apenas um equívoco? Equívoco, a gente tem aquela noção de que o órgão público ele não quer mudanças, mas assim, as pessoas que estão lá, elas estão aptas, muitas vezes abertas a mudanças. Você trabalhou no Ministério Público, foi estagiário, né? Qual que era a tua visão, assim, olhando? Você sentia que realmente o órgão público queria algo errado, fazia isso de propósito, e agora essa tua visão na advocacia, olhando as licitações, você vê que é mais, não amadorismo, eu digo assim, é mais às vezes um copia e cola, a gente vê que as licitações têm que ocorrer rapidamente, sabe que às vezes tem um pregoeiro, no setor, você vê a deficiência do órgão público nesse sentido agora? Sim, e daí cabe aos entes externos, né, os próprios licitantes ajudar. Eu não vejo assim como um trabalho de uma parte contra a outra. A gente tem que ver como um auxílio das partes, para que aquele procedimento licitatório seja o mais inclusivo possível, o mais célere possível e também tudo dentro da legalidade. Você falou, né, mais inclusivo, você não tem essa parte de litigar. Te estranhou um pouco quando você começou a advogar e ter clientes opostos, a figura desse sentimento de, olha, a outra parte agora não gosta de mim? Porque a gente sabe que acontece isso. Te estranhou essa parte de litigar, assim? Assim, a gente infelizmente tem uma cultura de litigância, de embate. Só que a gente tem que ver que, às vezes, por ser opiniões diferentes, não é porque lado X está errado, são pontos de vista diferentes, sabe? O mesmo fato que ocorre pode ter N situações que podem ter ocorrido ali no meio, que fazem com que cada um tenha uma visão diferente. Então, não é uma litigância mesmo, pontos de vista diferentes muitas vezes. Mas no final das contas, você fazer impugnação, recurso, não te tira esse peso um pouco? Tira. Porque assim, você não tá litigando com alguém propriamente, você está indicando pontos ali que você acha que deveriam ser alterados. Não é uma litigância, é apontamentos propriamente. E hoje, olhando agora com a nova mudança da lei que vem, vai ser tudo eletrônico, hoje é fácil de fazer atuação no Brasil todo para fazer impugnação, recurso? Sem ter dificuldade? Vê que você pode trabalhar em qualquer lugar? Sim, é possível, principalmente com essas grandes plataformas, né? O portal de compras do governo federal, o portal BLL, por exemplo, vários portais. Os municípios, eles entram, né, os municípios, os órgãos públicos nessas plataformas, e a própria plataforma permite que você faça dentro dela os procedimentos necessários. Isso facilita, de fato, por isso eu falo para o jovem advogado, para quem quer escolher
uma outra profissão, e às vezes não é outra profissão, mas o advogado é conciliar, né? Porque às vezes você traz um empresário que quer participar da licitação, às vezes você vende um recurso, vende uma impugnação, mas daqui a pouco entrega uma outra solução tributária, porque o extrajudicial hoje precisa ser mais rápido. E eu falo assim, o extrajudicial, o pessoal comenta às vezes, vou fazer uso capião extrajudicial. Meu Deus, é uma demora, eu digo, é muito mais demorado do que o judicial. Eu não conheço outra área extra que seja mais rápido que licitação. Desconheço. Até para registro de marca, hoje o pessoal tem feito, e hoje também se tornou muito comum aquela situação da lei de proteção de dados. Mas tudo precisa de... A lei de proteção de dados ainda te dá um mercado, porque atua ali diretamente com o empresário, mas você precisa vender para o empresário, você precisa se estar no mercado, e ali você apenas traz uma proteção, né, para ele não incorrer em multa. E na licitação você pode dar retorno financeiro. Né? E você cria oportunidade para aquele... Muitas vezes o empresário nem sabe daquela oportunidade. Você chega e diz, tem essa oportunidade aqui, e a gente ainda pode oportunizar que você participe dela da melhor forma possível, da melhor maneira para o teu negócio. Alô, estamos chegando ao final. Hoje é a nossa primeira conversa, vai ter várias outras. Então, uma conversa bate e volta. Tem alguma coisa hoje que mudaria na tua profissão, que você gostaria que fosse melhor? Eu vejo que muitas vezes, apesar dessa abertura dos órgãos públicos, há uma certa, digamos assim, resistência em alguns pontos. Por exemplo, questão de documentação, eles exigem coisas que não são necessárias. Então cabe a gente, através da nossa atuação constante em vários lugares, mostrar, essa exigência aqui não está dentro das normas, essa exigência aqui não faz sentido, não tem um... Agora você mencionou um ponto, eu vou trazer novamente ao debate. Você não acha que quando o órgão coloca muita documentação, ele só não está dizendo, olha, eu estou com medo de fazer alguma coisa errada? Porque a documentação teria que ser o mínimo. Sim. Quando ele coloca demais, eu acho que só representa medo. O jovem advogado, quando vai escrever uma peça, às vezes não acaba escrevendo demais, que o certo, eu sempre te falo, né? O menos sempre é mais, direto ao ponto. Sim. Não é isso? Sim, sim. E a gente vê até na nossa atuação que tem documentos, recursos, impugnações que exagera, muitas folhas, daí o pregoeiro nem quer ler aquele negócio enorme, assim. E você acaba já causando uma má primeira impressão, porque é aquele negócio enorme, cansativo. Então, as próprias partes têm que contribuir para o melhor deslinde do procedimento. Legal. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Hoje um podcast rápido com um jovem advogado que está focado também na área tributária e na área de licitações. A área tributária possivelmente vai atuar também dentro das licitações, prestando serviço tributário para órgãos públicos, como você, advogado, pode, seja trabalhista ou qualquer outra área, pode também prestar. É uma área que está crescendo muito. E eu só agradeço por ter aceito o convite. O bate-papo vai ter mais, com certeza. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, até a próxima.